Eu costumo dizer para as pessoas que o papel do vereador é o de representar bem a comunidade que o escolheu para estar no poder legislativo, para fazer tudo aquilo que a população espera de seu representante. Eu tenho dito que a população precisa acordar na hora de escolher. O vereador, ele tem que estar preocupado em ver e saber o que é que está acontecendo com o dinheiro público. Se está sendo roubado, se está sendo bem gasto, o que está acontecendo, se a aplicação do dinheiro realmente está atendendo à expectativa da população. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos nos deparado com situações cada vez pior. Decepção, escândalos, tudo isso toma conta do parlamento brasileiro. Isso vem de cima, vem do Congresso Nacional, vem das assembleias que estão praticamente mortas. Pouco se sabe o que os deputados estaduais fazem. Isso não só no estado do Ceará, mas Brasil afora. Mas, infelizmente, o que tem mais escandalizado a população são atitudes indevidas, atitudes corruptas de vereadores. O vereador, que é conhecido como burro de carga da política, aquele que fica mais próximo da população, o que sente o desejo, a angústia e a aflição do povo, poderia também estar mais preocupado em fazer e satisfazer aquilo que a população precisa. Mas, no entanto, não é isso que acontece. Fui vereador após trabalhar 25 anos na Câmara Municipal de Sobral. Fui eleito vereador com ajuda, com apoio do empresário chanceler Luciano Feijão, senão não teria conseguido. Ele me apoiou, bancou financeiramente a minha campanha. Eu não tenho recursos, eu sou um homem pobre. Entrei na Câmara e saí da mesma forma, não me enriqueci, não me envolvi em corrupção, apesar de lá acontecer o que, infelizmente, é uma vergonha. Inclusive, eu até denunciei. Cheguei a dar voz de prisão a um companheiro meu que estava no caixa eletrônico sacando o salário dos assessores. Estava no caixa eletrônico que funciona dentro da Câmara com todos os cartões da conta bancária dos assessores. E quando eu observei aquilo, quando eu vi, eu dei voz de prisão, mas a turma do deixa disso correu, afastou o vereador para um lado e me levou para outro. Mesmo assim, eu procurei o Ministério Público e, em vão, tentou apurar aquela denúncia que nós fizemos. Toma dinheiro dos assessores, coloca pessoas, às vezes, que não têm condição nenhuma de assumir o cargo de assessor. São cargos que requer uma formação bem elevada, mas são preenchidos esses cargos por pessoas que muitas vezes nem sequer são alfabetizadas. Merecem o emprego. Não vou dizer que não, mas a qualificação do cargo exige pessoas que têm, no mínimo, um nível superior, ou o segundo grau completo. Mas não é isso que acontece. E aí toma o dinheiro dos assessores, criaram o vale-refeição dos assessores. Esse dinheiro, vergonhosamente, pertence, segundo eles, tem até aquela falta de sensibilidade de achar que isso é normal, que isso é correto, mas não é. Então criaram o vale-refeição para ficar com o dinheiro. O assessor tem a obrigação de devolver. E agora a população está assistindo, já depois de ter também tomado conhecimento dos escândalos dos congressos. Esses congressos são fictícios. O que acontece nesses congressos? Os vereadores viajam, vão para o congresso, não aprendem nada, mal assistem a palestra, leva 2, 3 assessores, fica com o dinheiro dos assessores, fica com as diárias que foram dadas aos assessores, paga o mínimo dos assessores, às vezes uma refeição, 2, eles passam a necessidade. E alguns viajam levando o assessor na mala, ou seja, o assessor sequer viaja para lugares que é necessário que se viaje de avião. É fácil do Ministério Público comprovar o que eu estou dizendo.
E isso acontece no parlamento. Veja bem, vereador ganha salário da população para fiscalizar o gasto do dinheiro público. O que acontece, infelizmente, é o contrário. Fiz algumas denúncias que envolveram vereadores, além dessas que eu já citei. Teve vereador que teve que devolver 120 mil reais para a prefeitura, porque tinha contratos irregulares com a gestão da qual a Constituição impede. Mas aí dá aquele jeitinho, bota no nome da esposa, bota no nome do filho, bota no nome do irmão, bota no nome de alguém para fazer a irregularidade. E a população precisa acordar para isso. Hoje, fala-se nos quatro cantos o que fez um vereador de nossa Câmara Municipal em relação à cobrança indevida, uma cobrança criminosa de uma quantia em dinheiro ou de quantias em dinheiro para dar emprego às pessoas que estão aí sofrendo a falta de emprego nesse país. Aproveita-se da situação de fragilidade, de angústia, de sofrimento da pessoa, a pessoa já não tem recurso, não tem sequer o que comer, aí oferece o emprego, mas pede uma quantia, a pessoa muitas vezes pede à família, toma emprestado de agiotas, agiota já se sabe que é quem empresta dinheiro a juro, muitas vezes perde até a alma, perde até o sentido de viver, só pensa no juro. Então recorre àquele agiota pagando juros altíssimos, às vezes 10%, 20%, isso acontece, é um absurdo, mas é realidade. E aí aproveita-se da fragilidade para se dar bem. Acha pouco as fraudes que acontecem dentro do parlamento e por conta disso eu tentei diminuir o duodécimo, que é de 6%, eu quis diminuir 1%, de 6 para 5%, mas não foi aceito pelos colegas vereadores na época que eu fui vereador. Não foi aceito. Se isso tivesse acontecido, a prefeitura ficaria desobrigada de mandar por mês o 1.300.000 reais que que ela é obrigada a mandar. Ela teria a obrigação de mandar 900 e poucos mil reais. E a economia desse dinheiro iria para a educação, para a saúde, as pessoas estão reclamando. Por mais que o prefeito lute para que não falte remédio nos postos de saúde, falta. Por mais que o prefeito lute para que haja agilidade na execução de cirurgias, de exames, infelizmente não é essa a realidade, porque a demanda é maior do que a oferta, muito maior. E isso ocasiona as filas que estão sendo diretamente batalhadas para que se acabe aqui em Sobral pelo atual prefeito. Mas eu quero chamar a atenção da população porque esse círculo vicioso ele volta para a população. Porque os representantes, os políticos, eles não entram pela janela e nem pelo telhado. Eles entram pelo voto. É o voto na urna que faz com que ele esteja lá. Eu briguei contra o roubo de gado, o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Eu denunciei muita gente grande. Lutei para que Sobral tivesse, no mínimo, uma segurança que venha da condição das pessoas poderem transitar tranquilas pelas ruas, ter uma vida ameaçada por conta disso. Mas quero deixar bem registrado que o meu Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, jamais permitiu que alguém me ferisse ou que alguém conseguisse tirar a minha vida. Então a minha segurança eu depositei nas mãos dele e eu estou vendo a proteção de Deus sobre mim. Então o que eu queria deixar bem claro para a população, angustiado de ver essa situação, era que para que a população pudesse se livrar desse tipo de coisa, para que a população pudesse ouvir e ver os seus clamores sendo ecoados no parlamento e a discussão tenha um nível maior, um nível de debate que seja técnico, que seja favorável à população, que não haja vereador que seja do lado do gestor
e que seja do lado do deputado, mas que venhamos ter vereadores que seja do lado da população, embora dê sustentação ao gestor e embora dê sustentação ao deputado. A divisão do parlamento de Sobral hoje está assim. Eu fui vereador, me angustiei muito, porque para você remar contra a maré você sofre, mas quero dizer para vocês que foi prazeroso, apesar das angústias, das incompreensões, da não reeleição. Me sinto um homem realizado, um político diferente de muitos que tem por aí. Ando nas ruas e vejo as pessoas me cumprimentarem satisfeitas com o meu trabalho, embora, repito, o resultado não tenha sido favorável. Eu fui culpado, eu fui por uma coligação que requeria muitos votos. Se eu tivesse ficado na coligação menor, eu teria sido reeleito facilmente. 3 vereadores que foram eleitos, que entraram por último, tiveram menos votos do que eu. A questão aqui não foi voto, eu tive voto suficiente para estar lá, mas a coligação me impediu de estar lá. Então eu quero dizer aos senhores que vamos analisar, não vamos se iludir com discursos falsos. Preste atenção que muitos discursos são bonitos, mas as práticas de quem está proferindo o discurso não são condizentes com o discurso. Então vamos prestar atenção àqueles que têm compromisso com os senhores, com Sobral, com a população, com o que é lícito, com o que é ético, porque tudo que acontece de errado na Câmara, os senhores são testemunha, tanto eu denunciei como briguei, eu tive momentos difíceis na Câmara de convivência com os companheiros, porque eu sempre me opus às coisas irregulares que lá existem. Na minha época, conseguiu-se diminuir muito. A minha ausência de lá, infelizmente, eu vejo que as coisas parecem que represaram a água, ou seja, represaram a corrupção, e aí depois abriram as comportas. E foi como se uma enxurrada de corrupção tomasse conta de tudo, o que é lamentável. Se tem, eu até coloco minhas mãos no fogo, acredito que 2 ou no máximo 3 vereadores não fazem parte dessa corrupção que está dentro da Câmara, mas infelizmente estão omissos. Infelizmente eu não escuto as vozes deles ecoar pelas ruas, pelas rádios, pela imprensa, ou mesmo nas suas páginas, nas redes sociais, reclamando ou denunciando a irregularidade que tem dentro do parlamento. Se não reclama, se não fala, compactua. Embora não faça parte diretamente da corrupção, mas compactua e termina sendo também cúmplice do que está acontecendo. Esse vídeo que eu estou falando agora não é contra ninguém. Não é especificamente contra vereador da ala A ou B, mas a favor de um parlamento mais forte, de um parlamento que venha realmente defender o interesse da população, que a população possa ouvir nas ruas, tomar conhecimento de que lá se debate o que é certo, o que é correto. Nós temos um prefeito que é honesto, um prefeito que luta para fazer o que é certo. Tem problemas? Tem. São dificuldades que muitas vezes acontecem por falta de recursos. Eu mesmo tive o prazer e a grande satisfação de auxiliar e acompanhar o prefeito na obtenção de recursos junto à União. Nós tivemos a grande força e apoio do então presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício, que abriu as portas da União, do governo federal, para a vinda de recursos que estão sendo aplicados na melhoria da qualidade de vida da população. O prefeito batalhou, trabalhou para que conseguisse aí um empréstimo de 200 milhões de reais que vai atender a grande demanda que hoje nós ouvimos as reclamações através da imprensa, até conversando com as pessoas mesmo. São problemas que atingem diretamente a população e que poderão ser resolvidos com a chegada de todos esses recursos. Então nós tivemos a participação de certa forma, de estar ajudando Sobral a crescer, a se desenvolver.
Esse é o papel dos vereadores também. O que impede do vereador, ao invés de só jogar pedra, o que impede do vereador de ajudar? Hoje a reclamação é a limpeza pública em Sobral, está deficiente. Ah, o prefeito está comprando novos carros para coleta de lixo, já que os carros ficaram muito velhos e acabaram quebrando. Mas é preciso também ter uma conscientização por parte da população. Colocar o lixo no dia de coleta, não colocar o lixo em terrenos baldios. Isso volta em forma de doença para sua casa, para a casa do vizinho, que tem a responsabilidade de colocar o lixo no dia certo, de querer a sua rua limpa, o seu bairro limpo. Então, o vereador pode ajudar. O vereador pode visitar essa população, visitar as comunidades e saber o que está acontecendo. Perguntar, o caminhão da coleta passa? Se a resposta for sim, perguntar por que o lixo está aí acumulado. Aí você vai ouvir, não é porque o vizinho coloca depois que o caminhão passa, é porque o vizinho coloca no terreno baldio. Então vamos conscientizar a população. Não vamos só jogar pedra no prefeito, porque o prefeito está fazendo a parte dele. Mas até na sua casa, se mora em uma casa 7 pessoas, o marido, a esposa e os filhos, e tem uma pessoa para limpar. Se todos não colaborarem, ela vai varrer, ela vai passar o pano, ela vai limpar e nunca vai conseguir a casa limpa. Se todos colaborarem, sim, ela vai conseguir limpar a casa e a casa vai se manter limpa, porque não só ela limpou, mas todos tiveram a colaboração. Assim é a cidade da gente. Então eu fico triste, espero que as autoridades tomem, assumam essa responsabilidade, não vejo como no parlamento se resolver isso, tendo em vista que a maioria dos vereadores tem comprometimento com irregularidades, com corrupção. Nós tivemos casos seríssimos na Câmara, nós tivemos a falsificação. Vejam bem, senhores, nós tivemos a falsificação do orçamento da Câmara. Eu que sempre prestei atenção em todos os projetos, eu nunca fui para o plenário votar no projeto sem antes ter muito estudado, ter compreendido, ter emendado, ter colocado uma emenda modificativa, ou ter colocado ou colaborado com o engrandecimento ou melhoramento daquele projeto. Mas qual foi a minha surpresa? Infeliz surpresa, quando tomei conhecimento que o orçamento da Câmara foi fraudado. Nós votamos no plenário da Câmara um orçamento que foi discutido na comissão da qual eu fiz parte, a Comissão de Finanças, Justiça e Redação. E lá na comissão é feito ata de tudo aquilo que é discutido e votado. Mas quando eu descobri que o orçamento foi fraudado, eu procurei a ata da comissão, tinha sumido, que era exatamente a prova da irregularidade, da licitude. Os 2 vereadores que fizeram a fraude não deveriam estar mais no parlamento. Pelo contrário, deveriam estar na cadeia. Mas estão lá. Foram reeleitos, estão lá. Alegres, felizes. Por quê? Porque a impunidade reinou. Paz, meus senhores. Dá para confiar no parlamento que tem parlamentares dessa índole? Dá para você ter confiança? Impossível. É impossível. Então vamos aproveitar que esse escândalo, infelizmente esse escândalo veio à tona, esse escândalo de pedir dinheiro. Paz, meu senhor, pedir dinheiro para se conseguir um emprego para uma pessoa que já está fragilizada. Então vamos aproveitar, Ministério Público, e apurar tudo. A participação de vereadores no roubo de terrenos públicos, nas irregularidades de obtenção de recursos para aprovação de certas matérias, não do parlamento, mas que vinha favorecer pessoas que buscaram seus direitos no executivo, mas que precisa do aval do parlamento. São muitas as corrupções que ali acontecem. Mas eu estou sentindo, me perdoe quem se sentir magoado, eu estou sentindo a ausência e eu estou vendo o silêncio de vereadores que não se corromperam e que não aceitam esse tipo de coisa. O silêncio faz dos senhores cúmplices. Então vamos denunciar, levantem a bola, se quiserem me chamem. Eu aponto, mostro todas as falhas, todos os erros que acontecem. Eu estou fora do parlamento. Eu hoje estou servindo o executivo, estou na assessoria do prefeito Ivo Gomes.
mas eu não estou alheio ao que está acontecendo. Muitas pessoas me procuram e a gente procura da maneira e da forma e das condições que a gente tem ajudar. Mas, paz, meus senhores, o parlamento está precisando ser passado uma régua. E aqueles que querem ficar de fora da crítica que eu estou fazendo nesse vídeo, que procurem mostrar serviço agora, que procurem denunciar a corrupção dentro da Câmara. Comece apresentando projetos para acabar com o que está de errado na Câmara. Falar só do problema de um vereador escondendo os demais não resolve. Só resolve se botar na discussão todos os problemas que hoje acontecem. Não é de hoje. Repito, batalhei contra, lutei contra, mas eu fui sozinho. Eu fui sozinho na legislatura anterior em relação ao combate à corrupção. O que é que fazem com o combustível? Cada vereador tem direito a R$3.000. Sabe o que aconteceu na época que eu era vereador? Eu tomei conhecimento através do gerente do posto, que sempre ganha licitação para venda de combustível para a Câmara. Tinha vereador que chegava lá e vendia o combustível, vale de combustível para o bombeiro. Como? Ele chegava com... O bombeiro passa o dia vendendo combustível, né? Ele vende R$1.000, R$2.000 de combustível por dia. Aí o vereador chegava e apresentava um vale de R$500, ou 2 vales de R$500, totalizando 1.000, dava para o bombeiro, recebia R$800, o bombeiro ganhava 200 e apresentava no posto aquele vale junto com os demais abastecimentos que ele fez. E aí o dono, o gerente, o dono do posto desconfiou, começou a vigiar e descobriu. Teve demissões no posto. Teve demissões de bombeiros. Mas teve alguma coisa, aconteceu alguma coisa com o vereador? Não. Ora, isso é injustiça. Isso é injustiça, isso acontece. O que é que faz com o carro que é entregue aos gabinetes? Esses carros estão servindo para fazer a fiscalização da qual é a responsabilidade do vereador fazer das obras que estão em andamento de Sobral, é para fiscalizar, sim, ajuda o prefeito. Se há obra mal feita, ou se há irregularidade no projeto e na execução, que seja fiscalizado pelo vereador, ajude o prefeito. Eu procurei ajudar o prefeito na época. Denunciei, critiquei, mostrei falhas, mostrei defeitos. Quantas vezes eu fui na tribuna e disse: a tubulação da internalização da energia do centro de Sobral estava sendo feita de forma errada, irregular. A Coelce, na época, tinha analisado e tinha condenado. Avisei muito. Hoje, parte do serviço que foi feito, causando constrangimento aos comerciantes, está sendo refeito. Mas se tivesse levado a sério o trabalho de fiscalização do vereador Gilmar, isso não teria acontecido.